Olá, meus amigos, estamos começando mais um planejamento de trabalho. Nessa quinta-feira o foco é Sul-Americana, Campeonato Brasileiro da Série A e Série B, Europa e Conference League, uma competição às vezes nem tão expressiva assim para o trader e o apostador, principalmente a Conference, mas com alguns jogos pincelados ali que dá pra gente fazer alguma coisa. Tá bom? Destaque do jogo do Corinthians com o Racing que perdeu nas quartas de final no jogo de ida para o Atlético Paranaense, mas que depois deu um cacete no CAP dentro de casa. Então o Corinthians tem que fazer o resultado em casa como o Galo fez o resultado dentro de casa contra outro time argentino na Libertadores, o River Plate. 3-0 no placar, coloca o Galo com um pé e meio ali na final que vai acontecer na Argentina. E o Corinthians também precisa focar muito nesse jogo de ida, porque o cenário do jogo da volta também é todo aquele clima hostil argentino que a gente já conhece, e o Racing já mostrou que tem condição de reverter placares adversos. Tá? Então o Corinthians tem que acelerar e não pode pisar no freio numa curta vantagem dentro de campo. Tá bom? Meu nome é Theo Borges, esse é mais um Bom Dia Mercado, nosso planejamento diário sobre apostas e trade aqui no YouTube. Eu espero conseguir te ajudar a fazer o melhor planejamento possível para essa quinta-feira, dia 24 de outubro. Vamos começar o nosso planejamento aqui com a nossa lista de jogos para comentar. Vou começar às 13h45 na Conference League, no jogo do Chelsea com o Panathinaikos, Chelsea fora de casa. Você, se puder começar com um like no vídeo, eu te agradeço demais da conta, né, para aumentar um pouco mais o alcance do BDM, que tem reduzido por conta das configurações que eu tive que fazer por conta da política, né, agora de propaganda. Com essa regulamentação das apostas, eu vou ter que tomar muito cuidado com o que eu falo, e eu acho justíssimo, tá? Não só eu, mas qualquer pessoa que faz conteúdo sobre apostas deveria e deve agora, a partir de agora, se preocupar muito bem com o que fala sobre uma área tão perigosa como as apostas, né? Para você que caiu de paraquedas aqui, toma bastante cuidado. Eu tô indo pro meu 13º ano nessa área, e eu posso afirmar para vocês que é uma área dilaceradora, uma área muito perigosa, e faça com muito cuidado, tá bom? Mesmo que seja recreativo, tome muito cuidado com o seu capital e com o capital que você envolve aqui dentro, se ele já não tem outro fim destinado para sua vida pessoal, tá bom? Bom, vamos começar com Conference League. Eu sei que é uma competição não tão legal e tudo mais, ainda tem um agravante, né? O Chelsea nessa competição, ele tá de passagem, porque apesar dele ser uma das melhores equipes do campeonato e provavelmente tende a ser uma equipe que vai chegar longe na competição, é a terceira divisão da UEFA, né? Então o Chelsea, que está disputando a Premier League, que está buscando uma volta para a Liga dos Campeões via Premier League, provavelmente ele não vai estar tão focado na Conference League, que é a terceira divisão, como eu falei, da UEFA. Mas tem ido, né? Fez um jogo, tem uma vitória. Essa é a segunda rodada da Conference. O Chelsea não tem muitos motivos para poder se preocupar em relação a classificação ou não. Eu não acho que a cobrança para cima do time do Chelsea, se ele vier a ser eliminado em participações futuras, vai ser muito grande, que a torcida provavelmente está cagando e andando para a Conference. Para vocês terem uma ideia, na Premier League, até a própria Champions League, ela é um pouco abafada em relação à importância da Premier, né? Como esse ano, muito provavelmente o Chelsea não deve disputar o título da Premier League, a Conference pode ser um afago, mas não estou vendo o Chelsea tão interessado assim. No jogo de estreia, venceu, foi 4-2, não usou o time titular, muitos jogadores da base, muitos jogadores jovens, e eu acho que é mais ou menos isso aqui, tá? Eu acho que é mais ou menos isso aqui. O próximo jogo do Chelsea na Premier League vai ser contra o Newcastle no dia 27, ou seja, 3 dias depois. Fora a viagem para a Grécia e tudo mais, é um período de descanso menor. Eu não duvido. O Chelsea vai enfrentar o Newcastle 2 vezes, uma pela Copa da Liga Inglesa e uma pela Premier League. Eu não duvido que o Chelsea vá de novo com os garotos. E aí já fica o alerta. Toma muito cuidado com essa cotação do Chelsea de 1,55. Tudo bem, eu sei que a diferença técnica entre o Panathinaikos e o Chelsea é enorme, mesmo com os jogadores mistos do Chelsea, mesmo com o sub-21 do Chelsea. Mas ainda assim eu tomaria cuidado com essa cotação, tá? Vou dar uma olhada aqui no desempenho do Panathinaikos no início do Campeonato da Grécia. Por enquanto, dentro de casa, uma derrota, 2 vitórias e um empate. Uma equipe que marcou 4 gols em 4 jogos, uma média baixa até, mas uma defesa sólida. O Chelsea na Premier League conheceu sua primeira derrota fora de casa contra o Liverpool, né? Perdeu por 2-1, mas vem com um ataque bem goleador, com uma defesa relativamente também sólida. O aproveitamento do Chelsea é absurdo, precisa de 2 finalizações no alvo para marcar um gol, diferente do Panathinaikos, precisa de 6,75, uma diferença gritante.
visitante. Só que, de novo, é um Chelsea que deve utilizar o time de garotos. Então, o para casa para você. Primeiro, anota aí, verificar a escalação do Chelsea. Então, como que eu faço para saber os jogadores titulares do Chelsea? Você vai assinar o PDF de apoio, né? Clicar aqui embaixo, tornar membro do canal, ter acesso a vários benefícios e o PDF de apoio todos os dias com mais de 150 competições. Vai descer até essa página aqui embaixo, ó, onde você tem os jogadores e aí vai ver quais são os jogadores mais utilizados pelo treinador do Chelsea. Aqui você tem as minutagens do jogador em ranking, né? Do maior para o menor. E aí você vai conseguir saber quais são os jogadores mais utilizados e, obviamente, a importância de cada um deles. Por exemplo, ó, Cole Palmer é titular em praticamente todos os jogos. Jogou 8 dos 8 jogos do Chelsea. Tem 6 gols e 5 assistências. Nicolas Jackson fazendo uma temporada muito melhor do que a temporada passada. 5 gols e 3 assistências. Madueke com 4 gols. Só no jogo contra o Wolverhampton, se não me engano, ele marcou 3 ou 4. Jadon Sancho já deu 3 assistências. Caicedo deu 2 assistências. Então aqui você já começa a perceber a importância dos jogadores. Aí o que você faz? Abre a escalação, que vai acontecer ali 1 hora antes do jogo, e compara aqui no PDF de apoio para você saber se é um time muito misto, se é um time titular ou se é um time inteiramente reserva, tá? Eu, sinceramente, vou te indicar o mercado de gols aqui, porque o Chelsea com um time misto, ele provavelmente vai dar muito mais oportunidade ao tentar ir para cima. O time de garotos sempre vai querer mostrar resultado. Não duvido também de um ambas marcam por aqui. A correção de preço ela é viável se você é um trader. Por quê? Muito provavelmente, se for um time misto, o mercado já vai assustar, tentar corrigir no início. E se o Panathinaikos entregar um bom futebol no início, o Chelsea não conseguir desenvolver o que o mercado espera com essa cotação de 1,55, essa correção do Chelsea tende a subir. Mas lembre-se, se você não tem método para corrigir a odd do favorito, não vale a pena estar por aqui, tá bom? Eu não me abraço a favor do Chelsea, porque muito provavelmente o Chelsea venha com um time misto. Fechou? Agora vamos partir para a Europa League. Da Conference, sinceramente, esse é o único jogo que eu tô de olho, tá? Você tem outros jogos complementares que eu vou deixar linkado aqui no Radar Esportivo, mas eu vou comentar no final desse planejamento. Para a Europa League, eu vou começar às 13h45 com Roma e Dinamo de Kiev. Aqui nós já temos um cenário mais voltado para a terceira rodada, então mais voltado para desespero, né? O Kiev, ele está na penúltima colocação, com 2 jogos, 2 derrotas, 5 gols sofridos e nenhum marcado. Então aqui eu tenho um cenário de desespero, um cenário de uma equipe que vai precisar se expor. E é uma equipe que quando se expõe, dá espaço, porque ela é focada no contra-ataque. Então é uma equipe que joga muito mais o seu campeonato propondo, mas quando joga grandes competições, joga contra-atacando. Só que contra a Roma não vai poder ficar tão recuada. A Roma tem um empate e uma derrota, também não está num período muito bom. O time da Roma vem de derrota no clássico contra a Inter, precisa pontuar, então me parece um jogo bem mais voltado para um cenário de gols do que para se abraçar na Roma. Lembrando, Kiev vem muito provavelmente com uma necessidade até maior do que a Roma, que já tem um ponto e tem até um saldo relativamente ok. O saldo do Dinamo de Kiev é -5, né? O da Roma é -1. Então aqui a gente pode ter um jogo mais desesperado. Eu até acredito que, tecnicamente falando, a Roma tem mais time, mas o time da Roma não está tão encaixado ainda e é uma Roma que está desesperada também. Então, nesse confronto de desesperos para pontuar, e é uma competição importante, né? A Roma foi finalista no ano passado, se não me falha a memória, ano retrasado. Ano passado foi a Atalanta, mas ano retrasado a Roma foi finalista na Europa League. Foi campeã da Conference há 3 anos atrás, aí no ano retrasado foi finalista e agora disputa de novo uma tentativa da Roma chegar na Liga dos Campeões, né? Por meio da Europa League e levantar um título ainda mais importante do que a Conference. Então, para mim, eu não me abraçaria nessa cotação da Roma em 48, não. Para mim é um jogo para correção de preço, porque a Roma pode ter dificuldade no início para implementar aqui uma superioridade, e é um jogo para gols. Eu não duvido de um ambas marcam. Quanto é que está a cotação aqui? 1,91 não é um mod ruim, tá? Eu não desprezo o Kiev só porque ele está na penúltima colocação. Eu não duvido no jogo para gols. Agora, a favor da Roma a qualquer custo, pela necessidade das duas equipes, não, tá? Se você quiser pegar algo a favor da Roma numa odd mais elevada, aí beleza. Aí é por sua conta e risco, tá? Mas a qualquer custo eu não pego essa cotação aqui, tá? Olha só, a Roma vem 100 vitórias a 3 partidas, sofreu gol nas últimas 5. O Kiev vem sofrendo gol nas últimas 3 e com over 2,5 em 4 de 5. O over 2,5 também pode ser um caminho aqui. Uma cotação de 1,73 não tá ruim não, tá? É um caminho até bem interessante. Para quem vem com o intuito de trabalhar a favor da Roma, como eu falei, toma um pouco de cuidado, tá? Próximo jogo, Porto e Hoffenheim. O Porto começou com derrota fora de casa para o Bodo Glimt, né? Aqui embaixo, ó, perdeu por 3-2. Bodo Glimt é um time forte, acabou de vencer o Braga nessa tarde de quarta-feira que eu tô gravando. E depois o Porto empatou com o United 3-3. Jogo difícil, né?
Jogo difícil. O United reagiu, conseguiu segurar o Porto e, relativamente, do interesse, acho que o Porto até estava mais interessado que o United, mas o United ainda deu um trabalho. Depois disso, o Porto venceu o Braga e se classificou também na Taça de Portugal. Porto em Portugal tá bem, né? A última derrota do Porto foi pro Sporting. Aí é confronto direto em relação ao título. Vai pegar uma equipe muito traiçoeira. Para quem conhece o Hoffenheim na Alemanha sabe disso. Eu tô cansado de trabalhar o Hoffenheim. São jogadores muito acostumados a enfrentar grandes equipes, enfrentar ataques competentes como o do Porto e que sabem jogar de maneira reativa. Tá? Então vale a pena tomar um pouco de cuidado com esse jogo. Eu acho que o Porto é, tecnicamente falando, imensamente superior ao Hoffenheim, mas o Hoffenheim não tem medo de atacar, não tem medo de se expor, e essa falta de medo do Hoffenheim vai tornar esse jogo bem aberto. Tá? Dos últimos jogos, o Hoffenheim não perde há 3 partidas, ambas marcaram nos jogos do Hoffenheim em 90% dos últimos 10 jogos, e o Hoffenheim sai na frente em 4 dos últimos 5 que disputou. Ou seja, é um time de iniciativa que pode complicar um pouco a vida do Porto, que vem a 4 jogos sem derrotas, né? Desde que perdeu para o Bodoglin, o Porto já não perdeu mais, nem na Europa League, nem no Campeonato Português, nem na Taça de Portugal. Então, para mim, é um jogo para gols também. Eu não duvido desse ambas marcam, porque o Hoffenheim vem marcando com frequência, a cotação não é boa, mas dá pra gente esperar uma odd mais alta. O 2,5 nesse jogo também me agrada, com uma cotação um pouco mais elevada. E é um jogo para correção de preço. Por que é um jogo para correção de preço? Porque pode ser que o Porto não consiga, no início, toda aquela pressão que a gente espera com uma odd 1,55. Além disso, o Porto pode até conseguir, mas o Hoffenheim pode conseguir contra-atacar também. Então, dado a dificuldade do adversário, para mim, se você quiser pegar algo a favor do Porto, tenta buscar também uma cotação um pouquinho mais elevada, tá? Porto é um time forte, mas que vem sofrendo gol. Isso é verdade. Principalmente na Europa League. Tomou 3 do Bodoglin, 3 do United em 2 jogos. Você tomou 6 gols. Tomou 1 do Braga, tomou aqui 1 do Farense, 2 do Sporting. Não é um ataque fraco do Porto, não é uma defesa fraca do Porto, mas não esqueça que do outro lado tem equipes competentes e o Hoffenheim é uma delas, tá? Na classificação, o Hoffenheim está na frente do Porto, tem uma vitória e um empate, um saldo de mais 2. O Porto já está lá embaixo com apenas 1 ponto. Tá? Próximo jogo que eu quero dar uma olhada, mesmo horário, às 16 horas, tomar um pouco de cuidado, Fenerbahçe United. 2 escolas completamente diferentes, mas um United que muito provavelmente está mais focado na Premier League do que na Europa League. É diferente até em relação ao Chelsea, né, que é uma divisão pelo menos um pouco maior, mas é um United que ainda tem muito a melhorar na Premier League, então o foco do United sempre vai ser a Premier League. Para mim é um jogo parelho para correção de preço, tá? Não acho que é um jogo para você vir abraçado. É claro que toda vez que um time inglês joga qualquer competição da UEFA, a cotação do time inglês vai ser esmagada, vai ser baixa, a confiança do mercado vai ser alta. O Fenerbahçe na Turquia até o momento vem de 2 vitórias e 1 empate. É um time com bastante iniciativa de sair na frente da partida. Não falhou em marcar em nenhum jogo e ficou sem sofrer gol em 67% dos jogos. O United não sofreu tantos gols fora de casa na Premier League, perdeu apenas uma partida, mas não tem marcado tanto assim. Contra o Porto marcou 3. Quem sabe, né? O Fenerbahçe tem um primeiro tempo levemente superior em relação a vitórias, porque gols e sofridos e marcados é bem parecido. O segundo tempo é bem parelho, tá? Como as duas equipes jogaram um pouco ainda dentro e fora, é difícil a gente utilizar a estatística. Para mim é um jogo para você observar 100% ao vivo. Tá? Como eu não sei a escalação que o United vai utilizar por aqui, mesma coisa. Acessa o seu site de informações, pode ser o Twitter, pode ser qualquer outra coisa, e aí você dá uma olhada nos jogadores que estão disponíveis e compara aqui com os titulares. Tá? Contra o Porto, se não me falha a memória, o United jogou com boa parte dos jogadores titulares e deu resultado, pelo menos conseguiu 1 ponto lá no Dragão, que é sempre muito difícil, tá? Não vou te indicar gols por aqui, sinceramente pode até no live, no ao vivo ter oportunidade, mas para mim é um jogo muito mais para correção de preço. Se você é um Panther, não me abraçaria nenhum lado e nem outro. Isso sou eu, tá? Se na sua precificação você encontrar algum valor no United, principalmente depois da escalação, aí é por sua conta e risco. Para finalizar as competições da UEFA, também às 16 horas mais um time inglês, Tottenham e AZ. O Tottenham vem bem nos últimos jogos da Premier League, vem dando, não vou dizer espetáculo, mas vem demonstrando um bom futebol. Se a gente pegar os últimos jogos do Tottenham aqui, o Tottenham venceu o West Ham por 4-1, Ferencváros na Europa League por 2-1, venceu o United, venceu o Karabag, venceu o Brentford,
venceu o Coventry. Não é um time do Tottenham ruim, mas ele perdeu para o Brighton recentemente. O time do AZ, na Holanda, vem de uma derrota apenas fora de casa. O Tottenham também tem uma derrota em casa, só que jogou um jogo a menos. O AZ marcou bem menos gols, né? O Tottenham está com uma média de quase 3 gols marcados por partida. Ofensivamente é um Tottenham muito bem encaixado. E defensivamente também, tomou poucos gols, tá? O nível de aproveitamento do Tottenham em relação a finalizações é absurda. 3 finalizações no alvo para marcar um gol. Eu gosto muito de conferir essa estatística, vocês já perceberam isso, né? O AZ é uma equipe que não perdeu ainda no primeiro tempo, não tomou nenhum gol, tem bastante gol marcado, só que o Tottenham também tem muitos gols marcados e poucos gols sofridos. E o segundo tempo do Tottenham também é muito bom, tá? Como o AZ é um time bem kamikaze, o AZ é um time bem exposto, eu não duvido também de uma possibilidade de ambas marcam por aqui. Tá? O Tottenham jogou 2 vezes na Europa League até agora. Jogou contra o Qarabağ, venceu por 3-0, e jogou contra o Ferencváros e venceu por 2-1. No jogo do Ferencváros fora, ele tomou gol. No jogo em casa, ele tomou uma pressão absurda do Qarabağ, mas acabou não sofrendo. E eu acredito no AZ tentando marcar gol por aqui. Tá? Então esse ambas marcam a 1,61, ele é cabível com uma cotação acima de 2. O 2,5 também me agrada e é cabível com uma cotação acima de 2. 1,44 é um odd bem ruim. Não vou te indicar correção de preço aqui porque muito provavelmente o AZ não vai jogar com a posse. O AZ está aqui no meio de tabela, empatar fora de casa com o Tottenham não seria ruim. Então provavelmente a gente vai ter um jogo de domínio do Tottenham. Por isso eu penso num back favorito. Qual que é o problema? Escalação. Novamente um para casa para você, verifica a escalação do Tottenham. O Tottenham tem jogo na Premier League daqui a pouco contra o Crystal Palace fora de casa e deve jogar com um time misto. Esse time misto não me agrada para trabalhar a favor do Tottenham, tá? Então eu já vou até tirar. Você que é um trader, você pode ficar de olho a favor do Tottenham se ele entrar com o time titular ou beirando o time titular. Fora disso, eu não confio. Porque o time misto ou o time, né, de reservas do Tottenham, ele vai ter mais qualidade técnica, mas ele vai ceder mais espaço também. Tá? E o AZ é um time perigoso. Então eu ficaria muito mais no mercado de gols ou no ambas marcam. Se você, trabalhando no jogo ao vivo, encontrar uma grande superioridade do Tottenham, fica a seu critério. Telson Panther, vale trabalhar um handicap asiático? Vale, desde que a sua precificação seja já inserindo um time do Tottenham misto para reserva e um time do AZ agressivo e kamikaze. Fechou? Fechamos então os jogos da Europa. Vamos falar sobre Série A do Campeonato Brasileiro, Vasco da Gama e Cuiabá. O Vasco acabou de ser eliminado na Copa do Brasil, só tem agora o Campeonato Brasileiro para disputar. O Vasco, que já se distanciou bastante da zona de rebaixamento, tem 5 pontos de diferença, tem um jogo a menos ainda, então pode sim já aproveitar esse jogo contra o Cuiabá para dar uma aliviada. Esse é o jogo atrasado, né? 19ª rodada, essa rodada contra o Cuiabá, que também tem um jogo atrasado. O Cuiabá tem muita necessidade de vitória, porque está perigando rebaixamento. Se vence, vai a 30 pontos, não sai da posição que está, mas já se aproxima do pelotão ali da frente, os que estão brigando diretamente para sair. O Atlético Goianiense, infelizmente, acho que já foi, né? Até o presidente deu uma entrevista falando que o time já está praticamente rebaixado. O Vasco, em caso de vitória, se aproxima aqui de uma condição para chegar num G6, mas ainda assim tem muita caminhada pela frente. Eu acho que o foco do Vasco é tentar ficar mesmo nessa zona de Sul-Americano, mas tudo pode acontecer, né? Principalmente agora que o Vasco só tem esse campeonato por fazer. O Cuiabá enfrentou o Vasco no jogo de ida, no turno, e o Vasco venceu por 2-0. Então o Cuiabá precisa devolver essa derrota para o Vasco se quiser pensar em escapar do rebaixamento. O Vasco é favorito, teoricamente vem cobrado por conta da eliminação. Óbvio que o Galo é uma equipe tecnicamente superior ao Vasco, principalmente depois de ter conquistado a vitória no jogo de ida. Ficou difícil para o Vasco, né? O Hulk acertou um golaço, o Vasco não estava fazendo um mau jogo, o Atlético estava com dificuldade, teve um gol de pênalti que o Verratti marcou, mas o Hulk fez um golaço. Então, eliminado o Vasco, vem um pouco de cobrança agora, mas não é uma cobrança daquela assim, nossa, precisa vencer a qualquer custo. O Vasco não está numa situação de perigo da zona de rebaixamento, talvez no futuro venha a poder ficar, mas por enquanto não está. E também não é uma situação onde o Vasco tem a obrigação de subir na tabela para pensar em G6 e G4, porque vai ser difícil. Então o Vasco está ali, ó, de boa. 1,83 acho que é uma odd bem colocada. É um jogo para mim de correção de preço, porque pode ser que o Vasco não consiga entregar no início. Cuiabá já aprontou para grandes equipes no Campeonato Brasileiro, cansei de falar isso para vocês, mas é um time que vem mais apagado nos últimos tempos, né? Não é à toa que está nesse perigo de rebaixamento. Vamos dar uma olhada no PDF de apoio. O Cuiabá não vence há 6 partidas fora de casa.
com 4 derrotas e 2 empates, uma participação bem ruim nesses últimos jogos, e o Vasco vem de uma derrota e um empate dentro de casa, depois de vários jogos tendo pelo menos uma condição de pontuar, né? O ataque do Vasco é muito melhor e a defesa do Vasco é ligeiramente melhor, o aproveitamento do Vasco também é muito bom. Me chama a atenção aqui que o Vasco falha pouco em marcar dentro de casa, já o Cuiabá falhou em marcar em metade dos jogos. Então esperar gols do Cuiabá aqui é um pouco mais difícil. O Cuiabá sofre com bem mais frequência do que o Vasco e a iniciativa do Vasco é ligeiramente melhor, ou seja, sai na frente do placar pouquinho mais de vezes só do que o Cuiabá. Nos últimos jogos, vamos ver para quem que o Cuiabá vacilou. Empatou com o Goianiense, confronto direto, né? Aqui foi um resultado ruim. Ganhou do São Paulo 2-0, ótimo resultado. Perdeu para o Fortaleza fora, normal. Fortaleza é o melhor mandante da competição. 0-0 com o Cruzeiro. Acaba sendo um resultado normal, o Cruzeiro é um bom time, mas como o Cruzeiro tem uma média ruim fora de casa, o Cuiabá poderia ter tentado pontuar. Contra o Inter, fora de casa, tomou 3, também normal, o Inter vem embalado. E aqui, contra o Juventude, 0-0. Também um resultado, um confronto teoricamente direto que poderia ter vencido. Filtrando fora de casa, o Cuiabá enfrentou 2 equipes fortes, Internacional e Fortaleza, e uma equipe mais do seu nível ali, mais acessível, que poderia ter tentado vencer, mas jogar na casa do Goianiense nem é sempre fácil assim. O Vasco em casa, 2 empates, uma na Copa do Brasil e um contra o Juventude, e a derrota para o Palmeiras. A derrota para o Palmeiras é comum. O Palmeiras está disputando título, né? E o Vasco estava ali naquele foco de Copa do Brasil. Venceu o Atlético Paranaense a Copa do Brasil e perdeu para o Palmeiras, como eu falei. É favorito o Vasco? É. Não acho que é um jogo assim tão puxado para gols, tá? Se eu fosse olhar alguma coisa para aqui para gols, eu olharia para o over 1,5. Olharia para o over 1,5 ao vivo com uma cotação mais elevada. O Cuiabá, nesse momento, eu acho que pensar em empate é ruim. Não acho que o Cuiabá vai olhar para o Vasco e pensar, poxa, vou buscar um ponto aqui que depois em casa eu faço o dever de casa. Difícil. O próximo jogo do Cuiabá é contra o Corinthians em casa. E aí pode ser numa situação onde o Corinthians já está mais focado no retorno da Sul-Americana, só que o Corinthians tem o rebaixamento do brasileiro para escapar, então é difícil contar com esse não interesse do Corinthians no Brasileirão focado nas Copas. O jogo contra o Atlético Paranaense foi antes do jogo contra o Flamengo e o Corinthians venceu de goleada o Atlético Paranaense. Então o Cuiabá tem que se cuidar e depois pega o Bragantino fora. 2 adversários difíceis, então não dá para o Cuiabá olhar para o Vasco aqui e pensar, vou pelo empate. Não é bom. Então eu gosto desse cenário de over 1,5. Tá? Não duvido também, como o Vasco vem sofrendo com alguma frequência, né? Sofreu do Atlético Paranaense, do Palmeiras, do Juventude, do Atlético Mineiro, nessa possibilidade de ambas marcam. Mod de 2,05 não me parece ruim, tá? Você, Panther, quer trabalhar a favor do Vasco? Eu não acho ruim, não. Eu acho que tem fundamento, tem base, o Vasco é tecnicamente melhor. Mas eu pegaria uma cotação mais elevada, dado ao momento do Vasco, emocionalmente é uma queda de Copa do Brasil, isso mexe com o ânimo dos jogadores, e como não tem uma briga direta contra o rebaixamento e nem uma necessidade gigantesca de chegar no G4, o Vasco tá ali, ó, num marasmo, e esse marasmo nem sempre dá uma gana muito grande no time. O Cuiabá não, o Cuiabá vai ter que entrar firme para poder buscar esses 3 pontos. Então, eu, se fosse trabalhar a favor do Vasco, tentaria uma cotação um pouquinho mais elevada, tá bom? Na Série B tem Sport e Guarani, vou passar rapidamente nesse jogo, essas cotações de 1,45, de 1,40, 1,30 em Série B, não me agrada. Não me agrada. Eu sei que a gente tem uma discrepância muito grande aqui na tabela, o Sport está dentro do G4, vem de bom resultado, o Guarani é o último colocado. Os últimos jogos do Sport, o Sport venceu o Botafogo, o Novo Horizontino, o Ceará, o Paysandu, perdeu para o Operário em casa. O Guarani fora de casa vem, teoricamente, motivado pelo clássico que venceu, pelo derby, né, contra a Ponte que venceu, também tinha vencido o CRB. Antes disso, veio numa sequência horrorosa fora de casa, 1, 2, 3, 4, 5 derrotas consecutivas, fora o restante. Então é muito difícil confiar no Guarani, muito provavelmente o Sport tende a vencer esse jogo, mas eu vou deixar como um jogo complementar porque eu não gosto desse tipo de cotação na Série B, tá? Para mim seria mais fácil você esperar um Guarani muito bem defensivamente, tentar buscar uma odd do Sport no segundo tempo para ele vencer, uma cotação mais alta. Fechou. O Sport marcou cedo. Um abraço pro Gaiteiro e a gente vai para outro jogo. E vamos para outro jogo. Vamos falar sobre Corinthians e Racing. O cenário aqui é o seguinte, assim como eu falei no início, o Corinthians é favorito porque, independente do time argentino que o Corinthians pegue hoje, o elenco do Corinthians é bem treinado. Eu acho que tem de onde tirar e é uma equipe que tem mostrado que nas Copas está muito forte. Só que o Racing vem de uma derrota fora de casa para o CAP, onde ele conseguiu reverter com muita maestria. Muita maestria. Então o Corinthians ele tem que vencer bem, para ele não precisar de um resultado fora de casa que seria realmente muito complexo.
tá? Então, para mim, sim, dá para pensar em alguma coisa a favor do Corinthians nesse jogo. O Racing provavelmente vem para tentar fazer o que o River tentou fazer, né? Dar uma segurada, deixar o jogo um pouco mais amarrado, pensar no jogo da volta, e aí o Galo aproveitou as chances que teve. O Corinthians tem que aproveitar as chances que tem. Com o apoio da torcida, tem que fazer realmente um clima hostil por ali, porque lá na Argentina o cenário vai ser bem parecido. O Racing vai encher o estádio, vai botar a galera para cantar em cima, e o Corinthians, se precisar do resultado lá, vai ser mais tenso. Tá? Então, para mim, é um jogo que dá para ficar de olho numa correção de preço. Se o Corinthians aplicar, de fato, essa superioridade, dá para pensar num jogo onde o Racing possa ter essa correção de preço. Se o Corinthians não entregar o que está se esperando no início, ele também tende a corrigir, se você tem método para isso. Se você é um Panther, dá para pensar em alguma coisa a favor do Corinthians, sim, tá? Nos 90 minutos, dá para pensar em alguma coisa a favor do Corinthians, principalmente se o Racing estiver mais recuado. O que tem que tomar cuidado aqui é que o Racing não vem de bobeira. Provavelmente vem para recuar, mas vem para contra-atacar. E o Corinthians pode acabar cedendo espaço no contra-ataque. Tem que tomar muito cuidado com a recuperação de segunda bola. Minha dica, quero trabalhar a favor do Corinthians. Espero o jogo começar para verificar como o Corinthians está jogando, a proposta de jogo do Racing, se é recuado ou se é para manter bola no campo do ataque, se é para marcar pressão, e se o Corinthians recupera essa segunda bola para não deixar o Racing contra-atacar. Se isso estiver acontecendo, beleza, se não, eu ficaria de fora. Dá para pensar num jogo para gols aqui. Qual que é o potencial? O potencial para gols é a mesma coisa que aconteceu no jogo do Galo contra o River. 2-0, abre-se o jogo um pouco mais. 1-0 para o Corinthians não é suficiente para o Racing se expor. O Racing tomou 1-0 do CAP e reverteu no jogo da volta. Olha aqui, ó. Racing perdeu fora de casa para o Atlético Paranaense por 1-0 e depois ganhou do Atlético Paranaense por 4-1. Então, o jogo de ida, perder por 1-0 para o Racing, não vai fazer o Racing se expor. O 2-0 do Corinthians vai. Então, se você pensa num cenário para gols, o 2-0 do Corinthians talvez seja o potencial mais interessante para a gente trabalhar isso. Agora, 1-0 Racing, 1-0 Corinthians, 0-0 não me agrada tanto. Inclusive, eu não duvido de um jogo para menos de 2,5 gols. Qual que é o problema aqui? O problema aqui é o Corinthians fazer um gol cedo, o estádio vira abaixo, pressão, o Racing tentando segurar um pouco mais, o Corinthians fazer o segundo, aí ferrou, aí o Racing vai para cima, o Corinthians vai ter espaço. Então eu não vou te indicar mercado de under aqui, porque não é minha praia. Pensar em um gol nesse jogo é legal? É. A cotação do 0,5 vai estar baixa, mas no segundo tempo dá para pensar num golzinho, tá? Dá para pensar num gol no cenário ali de 60, 65 minutos, pensar no final ali e tentar buscar um gol nesse jogo, se ainda estiver 0-0, tá? Corinthians, como eu falei, tem que fazer o resultado em casa, porque lá vai ser difícil se quiser chegar nessa final da Sul-Americana. Fechou? Vou marcar e vou deixar aqui embaixo todos os jogos complementares da Europa League e da Conference League, apesar de já te aconselhar a tomar cuidado, porque são jogos praticamente nos mesmos horários. Fechou? Muito obrigado pela sua companhia. O espaço está embaixo para você me ajudar com um complemento, informações e correções. Lembre-se que apostas são para mais de 18 anos. Faça com responsabilidade e cuide do seu capital. Fique com Deus e até amanhã.